Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Mariana Menezes, que ocorreu no ano de 2016 em São Luís, no Maranhão. Eu creio que muitos de vocês já devam ter ouvido falar sobre esse caso, porque a Mariana é sobrinha neta do ex-presidente da República, José Sarney. E por conta disso, esse caso teve uma certa repercussão na época em que ele ocorreu. Bom, eu trouxe aqui todas as informações relevantes que eu encontrei a respeito desse caso, e eu creio que o vídeo está bem completinho. E antes de começarmos, eu queria avisar que eu não parei com crimes da semana. Muita gente me mandou mensagem perguntando se eu tinha parado e tal, mas eu não parei, pessoal. É que o último que eu gravei ainda está em revisão pelo YouTube, e a gente não sabe exatamente quanto tempo ele leva para revisar e tudo mais. Então, se ele voltar verde, eu posto. Agora, se ele voltar amarelo, eu vou ter que regravá-lo, mudar algumas coisas e aí eu vou postar. Mas fiquem tranquilos que eu não parei com ele, tá? Bom, é isso e eu já falei demais aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mariana Menezes de Araújo Costa era uma mulher de 33 anos que vivia na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Ela era filha de Flor de Lis Costa e do ex-deputado estadual Sarney Neto. Era também sobrinha neta de José Sarney, ex-presidente da República, ex-senador e ex-governador do Maranhão. Mariana era casada com Marcos Renato e tinha 2 filhas. A mulher trabalhava como publicitária e morava em um condomínio de apartamentos na Avenida São Luís, Rei de França, no bairro Turu. Na noite do dia 14 de novembro de 2016, uma amiga de Mariana foi até o seu apartamento e se deparou com uma mulher deitada na cama sem roupas, com um travesseiro em cima do seu rosto e sem respirar. A polícia e o socorro foram chamados. Mariana foi rapidamente socorrida e levada para um hospital particular, mas não resistiu, sendo declarada sem vida minutos depois de ser atendida. Logo em seguida, a polícia deu início às investigações. Os primeiros policiais que chegaram ao apartamento e analisaram o local disseram acreditar que ela havia sido vítima de um crime. Após uma perícia no corpo da vítima, o laudo do Instituto Médico Legal indicou que a causa do óbito de Mariana foi devido a ela ter sido privada de oxigênio após ter sua cabeça pressionada contra o travesseiro. Ainda, de acordo com a perícia, haviam sinais de relações forçadas e que por conta disso, Mariana sofreu diversas lesões. Durante as investigações, os policiais analisaram as imagens de câmeras de segurança do condomínio. Nelas, foi possível ver que por volta das 2h30 da tarde do dia 13 de novembro, Mariana volta de um almoço depois de ter ido à igreja junto com a mãe, as filhas e o cunhado, um homem chamado Lucas Leite Ribeiro Porto. Na ocasião, Lucas até chegou a postar uma foto com todos juntos em uma de suas redes sociais. Ao deixar Mariana e as filhas no condomínio, Lucas sai do local juntamente com sua sogra. Cerca de 44 minutos depois, às 3h14 da tarde, ele volta ao condomínio, dessa vez sozinho. Ele pega o elevador e pressiona o botão do 9º andar, o andar em que Mariana morava, enquanto mexe tranquilamente no celular. 40 minutos depois, às 3h54, Lucas aparece nas imagens saindo pelos fundos através das escadas de emergência que ficam ao lado do elevador de serviço do prédio. O homem aparenta estar bastante nervoso e agitado. Ele desce as escadas correndo e está com uma aparência transtornada, como se algo grave tivesse acontecido. Ao chegar no térreo, as imagens o mostram passando a mão no rosto e fazendo uma ligação. Por conta dessas imagens, Lucas se tornou o principal suspeito do caso. O homem era casado com Carolina Costa, a irmã da vítima. Ele tinha 37 anos na época, também morava na cidade de São Luís e era empresário. Lucas foi preso poucas horas depois do crime e levado para a delegacia para ser ouvido pelos investigadores. Ele negou ter qualquer envolvimento no que aconteceu com Mariana. Questionado sobre para quem ele ligou após ter chegado ao térreo do prédio, ele disse que não tinha feito ligação nenhuma, mesmo as imagens de câmera de segurança mostrarem o contrário. Da delegacia, Lucas foi mandado para um centro de triagem de uma penitenciária local, onde teve a sua prisão preventiva ordenada pela Justiça do Estado do Maranhão. Com a prisão de Lucas e a certeza de que ele era mesmo o responsável pelo crime,
a polícia passou a levantar mais evidências e tentar entender quais seriam as motivações desse ato. Além das imagens do circuito interno de segurança do condomínio onde a vítima morava, que mostram Lucas na cena do crime no momento em que ele ocorreu, os investigadores notaram que ele tinha lesões em seu corpo, indicando que Lucas havia se envolvido em uma luta corporal. Essas lesões estavam no pulso, no tórax e no rosto, e foram apontadas pela perícia como sendo cometidas por alguém que tentava se defender dele. Ao ser questionado sobre os motivos daquelas lesões, Lucas não quis dar nenhuma explicação para a polícia. Jonilton Santos Jr. foi o primeiro advogado a defender o suspeito. Ele disse que o seu cliente negava veementemente o crime e que era inocente. Segundo ele, até então, a promotoria não tinha apresentado nenhuma motivação para o crime, o que corroborava com a inocência de Lucas. O advogado pediu que outras linhas de investigação fossem consideradas pela polícia. Sobre as imagens de câmeras de segurança, o advogado disse que ainda não tinha tido acesso, mas que era preciso ter cautela, já que qualquer condomínio apresenta vulnerabilidades com inúmeros prestadores de serviços, funcionários e outros moradores passando por ali o tempo todo. Ainda, segundo o advogado, Lucas Porto teria ido ao condomínio para conversar algum assunto de família com a sua cunhada, coisa que, de acordo com ele, fazia com frequência. Durante a audiência de custódia, a defesa do acusado tentou relaxamento da prisão em flagrante, alegando que não foram anexadas nos autos do processo as imagens de segurança do condomínio. No entanto, a juíza responsável, Andréia Maia, não aceitou esse argumento. Na ocasião, a juíza destacou que o próprio acusado confirmou que esteve no apartamento onde o crime aconteceu e que ficou lá por cerca de 30 minutos. Ela disse que a manutenção da prisão se deu pela relação de confiança entre a vítima e o suspeito, de forma que, sendo ele parente de algumas testemunhas, poderia intimidá-las e atrapalhar as investigações. No dia 14 de novembro, a polícia anunciou que estava atrás das roupas usadas pelo acusado no dia do crime. 2 dias depois do anúncio, um parente do próprio Lucas as entregou para os policiais. As peças eram uma camisa branca e uma calça jeans azul e estavam no condomínio onde Lucas morava. Os parentes do homem disseram que essas peças estavam escondidas em um apartamento vazio, do qual o pai de Lucas era o dono. Segundo a polícia, a atitude do suspeito em esconder as suas roupas era mais uma prova de sua culpa. Essas roupas foram adicionadas ao conjunto de provas e passariam por uma perícia para tentar encontrar qualquer vestígio do crime. De acordo com as investigações, após cometer o crime, Lucas teria trocado de roupa e voltado para junto da família para prestar seu suposto apoio. O homem até chegou a levar uma psicóloga para ver as filhas da vítima, como se quisesse ajudar. Segundo a polícia, as evidências apontavam para Lucas como sendo a única pessoa em estar em companhia da vítima quando o crime ocorreu. Para os investigadores, Lucas tentou apagar evidências de sua participação no crime, apagando registros de celular e descartando as roupas usadas no dia do ato. Ele, inclusive, se negou a entregar as imagens de câmeras de segurança do seu condomínio, no qual ele era síndico, para que fosse apurado o momento em que ele chegou em casa naquele dia. Os policiais concluíram que, após o crime, o homem não foi diretamente para o seu apartamento, mas sim para uma sauna do seu condomínio onde ele morava. Lá, ele tentou se limpar e apagar mais algumas evidências. Após a polícia reunir todas essas evidências, o promotor de justiça denunciou Lucas Porto por crime qualificado, tendo como agravantes o fato de o homem ter impossibilitado qualquer chance de defesa da vítima e o ter praticado para ocultar outro crime, que foi a relação forçada cometida anteriormente. Mais tarde, foi informado pelo delegado responsável pelo caso que uma reconstituição do crime seria realizada para entender melhor como tudo aconteceu. No dia 16 de novembro de 2016, após diversos depoimentos, Lucas Porto acabou confessando à polícia que tinha sido mesmo o responsável pelo crime. A confissão aconteceu em um depoimento acompanhado de 3 advogados, que durou uma noite inteira. Segundo ele, sua motivação foi uma atração que sentia por Mariana e que não era correspondida por ela. Apesar de ter confirmado que forçou relações com a vítima, Lucas disse que não completou o ato. Ainda segundo ele, quando voltou ao apartamento de Mariana, ele a viu sem roupa em seu quarto e decidiu fazer uma investida, ao passo que a mulher o rejeitou. Ele então a forçou e depois tentou tirar a vida dela com as mãos, mas não conseguiu e decidiu usar um travesseiro para fazer isso.
O delegado responsável pelo caso informou que, mesmo após Lucas ter confessado, as investigações iriam continuar normalmente. Segundo ele, o objetivo a partir dali era confirmar se o depoimento do homem tinha de fato procedência. No dia 23 de novembro, através de análises periciais, a polícia confirmou que realmente Lucas consumou o ato com Mariana, apesar de em depoimento ele ter dito que não. O crime repercutiu por todo o estado do Maranhão e posteriormente por todo o país, ainda mais pelo fato de que tanto a vítima como o acusado eram provenientes de famílias tradicionais do estado. A defesa do acusado até chegou a entrar com um pedido para que fosse decretado sigilo no processo contra Lucas. Eles argumentaram que havia necessidade de resguardar os direitos do acusado, como a sua presunção de inocência, e evitar repercussões sensacionalistas por parte da mídia. Mas mesmo a defesa entrando com esses argumentos, o pedido foi negado. Mariana Menezes foi enterrada no dia 14 de novembro de 2016, no cemitério Parque da Saudade, em São Luís. Na ocasião, vários amigos e familiares participaram da cerimônia de despedida. Todos estavam revoltados e desolados, ainda mais porque Lucas era uma pessoa da família e nem acreditava que ele fosse capaz de fazer o que fez. A primeira audiência do caso aconteceu no dia 16 de março de 2017 e nela a defesa de Lucas argumentou que ele sofria de problemas mentais. Isso foi visto pela acusação como uma tentativa de livrar o acusado de uma pena maior. Após essa alegação de problemas mentais, a justiça decidiu suspender as audiências até que fosse feita uma perícia médica de avaliação mental no acusado. No dia 17 de agosto de 2017, Lucas Porto passou por sua primeira avaliação médica de sanidade mental no Hospital Nina Rodrigues, na cidade de São Luís, no Maranhão. Posteriormente, no dia 31 do mesmo mês, Lucas foi submetido a um segundo exame de sanidade mental no mesmo hospital. Já no dia 5 de novembro, o homem foi submetido a mais uma avaliação médica, sendo com essa 3 avaliações no total. Em dezembro de 2017, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus para Lucas, solicitando que a prisão preventiva fosse convertida em prisão domiciliar para que o homem aguardasse em casa o seu julgamento. Segundo os advogados, por ser um preso provisório, Lucas estaria em contato de forma indevida com presos condenados. Além disso, eles alegaram que, por estar em um ambiente penitenciário sem ter sido julgado ainda, ele estaria sofrendo pelas más condições carcerárias, como superlotação e condições precárias de higiene. Por fim, a defesa argumentou que Lucas deveria passar as festas de fim de ano com a família, assim como os mais de 600 outros presos que foram beneficiados com tal condição no estado do Maranhão. No entanto, o desembargador responsável não considerou nenhum desses argumentos válidos e manteve a prisão. Segundo o desembargador, por se tratar de um crime grave e de grande repercussão, era necessário que Lucas continuasse preso. Em 16 de maio de 2018, foi divulgado o laudo de sanidade mental de Lucas, que apontou que o homem não sofria de nenhum problema mental. Após a divulgação, a defesa afirmou que questionaria o resultado do laudo no Supremo Tribunal Federal, enquanto que a acusação disse que o resultado era claro e que o homem deveria continuar preso, sem que nada mudasse no processo. Já em 25 de novembro de 2018, foi decidido que Lucas Porto iria a júri popular. A partir daí, a defesa do homem se manifestou dizendo que entraria com um recurso para que fosse retirada a acusação de relações forçadas, já que não teriam elementos suficientes para esse tipo de crime. Sobre a acusação de que Lucas tirou a vida de Mariana, a defesa argumentou que as provas eram meramente circunstanciais. Assim que a defesa fez essas declarações, Lucas voltou atrás de sua confissão e voltou a se declarar inocente. Em novembro de 2019, o pai de Mariana, Sarney Neto, se manifestou dizendo que Lucas era um criminoso covarde que frequentava a casa de sua família. Ele disse que o homem tinha que ser punido com todos os rigores da lei. Em 24 de novembro de 2020, o juiz responsável pelo caso decidiu aceitar um pedido da defesa e decretou segredo de justiça no processo relacionado ao crime. O juiz considerou que alguns documentos, como o laudo psiquiátrico do acusado, continham informações pessoais dos familiares dele e que, por isso, mereciam serem restringidos. Após mais de 4 anos depois do crime,
O julgamento de Lucas Porto foi finalmente marcado para o dia 24 de fevereiro de 2021, próximo a essa data. No entanto, ele foi remarcado para o dia 24 de maio, já que a defesa alegou ter solicitado uma perícia que não foi concluída a tempo. Em maio, o advogado de Lucas pediu a suspensão do juiz do caso, argumentando que ele havia demonstrado uma certa simpatia pela família da vítima e não seria imparcial no julgamento. Além disso, a defesa também pediu a suspensão do promotor, dizendo que não havia justificativa para usarem promotores de outra cidade. Ambos os pedidos foram negados. Já em 24 de maio, o julgamento de Lucas Porto foi remarcado pela terceira vez, já que seu advogado de defesa abandonou uma sessão. Essa sessão era presidida pelo juiz José Ribamar Júnior, que, durante um intervalo, viu o advogado saindo da sala e não retornar mais. O juiz aplicou uma multa de 100 salários mínimos para o advogado e concedeu um prazo de 10 dias para o réu escolher um novo defensor. Além da multa, foi feita uma notificação à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, do Maranhão e de São Paulo, que se comprometeram a apurar a conduta do advogado. O caso foi considerado como abandono ao constituinte. Após a ausência do advogado, o julgamento foi remarcado pela terceira vez para o dia 30 de junho de 2021. No dia 30 de junho de 2021, quase 5 anos após o crime, deu-se início ao julgamento de Lucas Porto. Durante a sessão, o promotor defendeu a tese de que o réu forçou relações com a vítima e depois tirou a sua vida. Ele pediu que o réu fosse condenado à pena máxima pelos 2 crimes. O promotor disse ainda que Mariana estava em casa, tomando banho, quando foi surpreendida por Lucas, que alegou ter ido lá para levar um dinheiro para ela, como desculpa para cometer o crime. O promotor apontou um laudo da perícia mostrando diversas lesões sofridas pela vítima durante o ataque do criminoso. Já a defesa de Lucas defendeu a tese de que Mariana veio a óbito de forma natural, já que, segundo eles, as lesões da vítima não eram compatíveis com violência. Além disso, o advogado afirmou que a vítima tinha um relacionamento extraconjugal com o réu e que a relação daquele dia havia sido consentida. O advogado disse ainda que o homem nunca confessou o crime. Segundo ele, o depoimento dado em 2016 não foi nada semelhante a uma confissão, e mesmo que fosse, essa confissão deveria ter sido confirmada em juízo, o que não aconteceu. Durante o julgamento, a defesa pediu que fosse feita uma perícia no celular da vítima para confirmar supostas mensagens que provariam a relação entre Lucas e Mariana. O júri, por sua vez, entendeu que isso não era necessário, já que uma perícia já tinha sido feita no celular do acusado e nada do tipo foi encontrado. Em seu depoimento, Carolina Costa, irmã da vítima, afirmou que Lucas foi o seu primeiro namorado, tornando-se seu marido em seguida. Ela contou que eles tiveram 2 filhas juntos e que o amava, sendo ele o único homem de sua vida até então. Ainda, segundo Carolina, Lucas se mostrava uma pessoa normal no dia a dia, mas que costumava se alterar quando era contrariado. Após saber do crime, ela disse que foi como se o homem que ela amava tivesse deixado de existir naquele dia e finalizou o chamando de criminoso. Sobre Mariana, Carolina disse que a relação entre as duas era de grande amizade, sendo elas muito próximas. Ela disse ainda que, apesar de caçula, a irmã lhe ensinou muitas coisas e que era uma pessoa alegre, cheia de vida e sonhos. Perguntada sobre um possível envolvimento amoroso entre Mariana e Lucas, Carolina negou que eles tivessem qualquer relação. Ela disse que isso era uma alegação sem sentido da defesa e que não havia a menor possibilidade de ser real. Ao todo, foram ouvidas 21 testemunhas, somando as de defesa e acusação. Entre as 21, estavam 6 assistentes técnicos contratados pela defesa de Lucas. 2 testemunhas foram dispensadas em comum acordo entre defesa e promotoria, sendo eles Marcos, viúvo de Mariana, e o delegado de polícia Maurício Matos. O depoimento do réu não foi divulgado para o público, pelo fato de alguns documentos relacionados a ele estarem em segredo de justiça. O julgamento tinha a previsão de durar apenas 3 dias, mas acabou se estendendo para um total de 6 dias, terminando em 5 de julho de 2021, quando Lucas Leite Ribeiro Porto foi condenado a 39 anos de prisão em regime fechado pelo crime contra Mariana. O júri considerou o homem culpado de todas as acusações e o juiz negou ao réu o direito de recorrer da decisão em liberdade. Além disso, ele não levou em conta os 4 anos já cumpridos de prisão pelo homem como motivo para uma redução de pena.
Após a condenação, Lucas foi mandado para o complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão. A família de Mariana criou o projeto Somos Todos Mariana, que ajuda no combate à violência contra a mulher no Maranhão. A iniciativa leva para bairros e escolas palestras que alertam sobre a importância da mobilização contra casos como este. Flor de Lis, mãe de Mariana, disse que depois de muita dor e tristeza, decidiu conversar com suas filhas sobre a criação do projeto. Segundo ela, assim elas poderiam transformar toda a dor sentida em algo que ajudaria outras mulheres para que não tivessem o mesmo destino de Mariana. Este foi o caso de Mariana Menezes, uma mulher que teve sua vida tirada pelo seu próprio cunhado, sob a absurda justificativa de uma atração que ele nutria por ela. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.